A Justiça Paulista negou o habeas corpus feito pelo jornalista Luan Araújo, condenado em junho sob acusação de difamar a deputada federal Carla Zambelli. Vamos entender essa injustiça aí, mais uma no Brasil, né, para variar, com o Pedro Zambarda, agora no Plantão do Meteoro. Tem notícia que a gente começa a notícia e a gente tem que dar uma pausa para ver se processou. E é isso mesmo? Deixa eu chamar o Pedro Zambarda aqui para dizer se é isso mesmo. Ó, o arroba do Pedro tá aqui, ó, arroba Pedro Sólidos, e o meu arroba lu.junior para você nos seguir, mas só se você quiser. Injustiça é a palavra, né, Pedro? Injustiça é a palavra, né, Lúcio? Especialmente contra o Luan Araújo, que é um jornalista que eu conheço e escreveu um texto absolutamente válido a respeito do absurdo que ele passou em São Paulo, né? E nisso eu dou um pouco de razão para a Sofia, que fala pra gente. Infelizmente, a justiça, ao fim e ao cabo, quando ela decide de uma maneira realmente justa, ela é uma exceção, né? O que a gente vê de padrão é ela sempre defendendo a direita, os interesses da elite, inclusive os interesses de uma deputada federal, que rompe com decoro, com a ética, com o escrúpulo, com qualquer coisa. A Zambelli contribuiu, inclusive, para a própria derrota do Bolsonaro, andando armada contra o Luan Araújo. Mas teve essa decisão, que saiu primeiro na coluna do Rogério Gentili no UOL, e o G1 também reproduz essa notícia, mas é isso, né? A justiça negou o habeas corpus ao homem que Carla Zambelli perseguiu armada. A Justiça Paulista negou isso. Luan Araújo é o rapaz que, em outubro de 22, na véspera do segundo turno da eleição presidencial, após uma discussão, foi perseguido sob a mira de uma arma de fogo pela deputada na região dos Jardins, em São Paulo. Zambelli virou ré no Supremo Tribunal Federal sob acusação de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Ela alega que foi empurrada. A ação do porte de arma ainda não foi julgada. A deputada, por sua vez, abriu um processo contra o jornalista na Justiça Paulista em razão de um artigo que ele publicou após o episódio. No texto, Luan disse que a deputada segue uma seita de doentes da extrema-direita e segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades. Zambelli disse no processo que as afirmações eram ofensivas e irresponsáveis. Eu quero saber o que é realmente ofensivo e irresponsável, Lúcio. Se é um jornalista ser perseguido por uma deputada armada ou ele escrever um texto denunciando que ela segue, de fato, um grupo de sem noções de extrema-direita. O que você acha pior, Lúcio? Ah, mas com certeza a segunda opção. E não é mentira, né? Convenhamos. Pois é, a Justiça Paulista resolveu deixar para lá, negou o habeas corpus do Luan. O Luan foi condenado por calúnia nesse processo. E o juiz Fábio Zia disse na decisão que o tom e as palavras que o Luan usam ultrapassam o fato objetivo jornalístico, constituindo uma ofensa pura e simples. A ninguém é dado fazer justiça com as próprias mãos, sobretudo quando o fato ainda pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, disse o juiz ao condená-lo. A sentença transitou em julgado. Luan entrou com pedido de habeas corpus, alegando que havia apresentado recurso dentro do prazo legal, mas a justiça não o levou em consideração. Eu fico pensando se a justiça ela realmente toma decisões em cima de fatos ou se, de repente, a sua cor de pele é um determinante para providências específicas, sabe? Porque se você tiver um advogado caro, se você tiver recursos, eu não sei se isso exatamente aconteceria com o Luan. E eu quero lembrar que a Carla Zambelli, ela tanto pode fazer tudo na justiça, que tem essa notícia de 26 de setembro, no mês passado, que ela foi internada e chegou a faltar em um depoimento no Suprema Corte. Notícia da Agência Brasil, em que o hacker Walter Delgatti também não foi ouvido. Segundo essa notícia, eles dizem o seguinte: a deputada Carla Zambelli faltou um depoimento marcado no Supremo Tribunal Federal. A oitiva ocorreria na ação penal na qual a parlamentar e o hacker Walter Delgatti são réus pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça em 2023. Em nota, no mês passado, a Zambelli disse que estava hospitalizada e que ia passar por um procedimento de emergência. Delgatti compareceu à oitiva, mas não foi ouvido. A assessoria do hacker não informou o motivo. Ele está preso em uma penitenciária em Araraquara e é réu, confesso. Ele confessou o crime e, inclusive, acusou
a Carla Zambelli. O Delgatti é preso, o jornalista que a Zambelli perseguiu armada é condenado, mas com ela não acontece nada, Lúcio. Pois é, né? A pergunta que você fez, inclusive, anteriormente sobre a justiça, eu não vou me emitir opinião para não dar trabalho para o meu advogado, mas é por aí. Cara, mas é um absurdo, assim, É. é a justiça agindo de uma forma totalmente casuística, e eu tô dando, gente, não é a minha opinião, não tô atacando o juiz que colocou essa decisão. Eu quero lembrar as pessoas, e aí é o vídeo que eu separei para mostrar no final desse corte para vocês, não é só que a Zambelli perseguiu o jornalista, não é só que a Zambelli, segundo o Walter Delgatti, invadiu os sistemas do CNJ, não é só que a Zambelli é apoiadora contumaz do Jair Bolsonaro. Isso tudo é sabido de todos. Mas eu quero mostrar esse vídeo em que a Carla Zambelli defende o Paulo Figueiredo, que é neto do ditador João Batista Figueiredo, um dos presidentes da ditadura militar, que durou 21 anos nesse país, que perseguiu, que torturou, que matou vários militantes de esquerda, que fechou o país, inclusive, para o próprio crescimento que ele poderia ter no mesmo período. Esse regime, a Zambelli defendeu o neto do ditador, e nesse vídeo que aconteceu no final do ano passado, ela defende os militares para não aceitarem a eleição do Lula. Sabe o 8 de janeiro? Uhum. A Carla Zambelli incentivou as pessoas a entrarem naquela quebradeira dos três poderes. No dia 8 de janeiro, ela não deu as caras, mas ela estava lá, quando a galera estava acampada nos quartéis, fazendo esse discurso aqui, Lúcio. A gente sempre tem que lembrar que a Carla Zambelli foi cúmplice e, por que não, participante também dessa tentativa de golpe. Vamos lembrar disso. Hoje é dia 29 de novembro de 2022, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Desde os últimos dias, principalmente desde ontem, a gente viu o desenrolar de acontecimentos envolvendo o jornalista Paulo Figueiredo e as tropas do Exército, principalmente os generais 4 estrelas. E eu venho me dirigir a eles, generais 4 estrelas, que nos últimos anos tenho defendido com toda a minha alma, com toda a minha força, às vezes indo para cima de colegas que ousam falar mal dos senhores. Mas hoje venho aqui defender Paulo Figueiredo. Defender não porque concordo ipsilitris com o que ele disse, até porque ele nomeou pessoas e, eventualmente, pessoas não devem estar nas discussões do que está acontecendo na lâmina do tempo que está acontecendo agora. Pessoas, eu, Paulo Figueiredo, um determinado general, somos muito poucos. Temos muito pouca importância diante da lâmina do tempo que vem se desvendar nos próximos anos. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando, SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei, a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas.
E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas? Ah, Zambelli, sai fora. Na lâmina do tempo. Que papinho. Isso é hein? defesa de golpe, tá, gente? Total. A gente não tá brincando aqui quando a gente fala. Isso é tão grave. Usando as palavras do Reinaldo Azevedo, o fato dela ter saído armada atrás do Luan, que está sendo o grande injustiçado dessa história, é só uma das partes do problema. Essa mulher é um dos pontos ali de sustentação desse bolsonarismo. E a justiça, pelo menos em primeira instância, não o Supremo, que está agindo pelo menos como uma instância para fazer a correção dessas sentenças, o judiciário continua, infelizmente, de direita, conservador e, às vezes, bolsonarista, Lúcio. Exatamente. Bom, a gente espera que, de fato, as próximas instâncias aí tenham um julgamento diferente desse caso, né, Pedro? Pois é. Vamos na torcida. Mandar um abração pro Luan. O Luan eu conheço, é um baita jornalista e não merecia estar passando por isso, não. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Obrigado a você, meu querido. Vamos embora. Antes de ir embora, eu vou trazer para vocês aqui, youtube.com/tvcringe Brasil. É o novo canal do Meteoro, em que a gente mistura vídeo ensaio, react, tudo uma pegada bem anos 90, sabe o estilo da TV Cultura, da MTV dos anos 90, 2000? Então, a gente fez todo esse modelinho para trazer para você esses vídeos falando sobre cultura, sobre arte, sobre filosofia, sobre história. Isso remetendo muito ao passado no Meteoro. Muita gente fala, eu gostava muito dos vídeos no Meteoro antigos, com aqueles roteiros mais cabeçudos. Então, a gente está trazendo isso aqui para a nossa TV Cringe. Então, fica aqui o convite para você se inscrever, youtube.com/tvcringe Brasil, mas é claro, só se você quiser. Grande abraço. Até a próxima.